A tabela 2x2, então, é a base de tudo que a gente vai ver por aqui e é muito importante entender ela. Nada mais é do que uma comparação entre o que o meu teste disse e o que é a realidade. Então, primeira coluna, pacientes doentes. Quantos pacientes doentes tiveram resultado positivo? Então, primeira linha positivo, primeira coluna doente. Verdadeiros positivos aqui. O paciente está doente e recebeu diagnóstico positivo. Mas e quantos pacientes doentes receberam diagnóstico negativo? Então, aqui os falsos negativos, que não é bom. Ao mesmo tempo, um paciente doente que recebe diagnóstico positivo é bom. Por isso que eu coloquei verde aqui. Quantos pacientes saudáveis receberam diagnóstico positivo, ou seja, tiveram diagnóstico errado? Eu disse que meu paciente estava doente no teste, mas na verdade ele estava saudável. Quantos pacientes saudáveis receberam diagnóstico negativo, ou seja, os verdadeiros negativos? Que é o verdinho aqui. Então, diagnóstico negativo, teste saudável, verdadeiro negativo. Ou seja, o teste deu certo, deu negativo e o paciente realmente era negativo para aquela doença, ele não tinha doença. Exemplificando, então, 90 pacientes doentes com teste positivo, 10 pacientes doentes com teste negativo. Então, eu tive aqui 100 pacientes doentes, 90 deles tiveram teste positivo, 10 deles tiveram teste negativo. Ao mesmo tempo, tive aqui 50 pacientes saudáveis que receberam teste positivo, ou seja, 50 falsos negativos, porque o paciente recebeu falsos positivos, o paciente recebeu teste positivo, mas estava saudável, e 950 verdadeiros negativos, ou seja, o paciente recebeu o teste negativo e ele realmente estava negativo, ele estava saudável. Ao mesmo tempo, aqui, 10 pacientes doentes com teste negativo, ou seja, ele recebeu o teste negativo, mas ele não era negativo, então ele recebeu um falso negativo. Ele estava doente, mas o teste deu negativo. 90 pacientes positivos que realmente estavam doentes, ou seja, o paciente estava doente e o teste também deu positivo. O padrão ouro nada mais é do que o seguinte: como que eu vou saber se meu paciente está doente de verdade ou não? Eu não tenho uma bola de cristal para ter certeza disso, para poder comparar com o meu teste para saber se o meu teste é bom. Então, eu comparo o meu teste índice é aquele que eu estou avaliando, com o teste padrão ouro, que é um teste que eu confio muito. E aí eu uso ele como referência para ver se aquele teste que eu estou fazendo vale a pena, se aquele teste que eu estou fazendo realmente funciona. Então, eu pego o meu paciente aqui, eu pego a realidade com base em um teste mais confiável para dizer se meu paciente está doente ou saudável. E a partir desse resultado, desse teste mais confiável, eu vou avaliar o meu novo teste, o teste que eu estou testando para ver se o teste é bom. Para, consequentemente, saber se esse teste é bom ou não para dar diagnóstico. Um exemplo de padrão ouro aqui, para poder deixar mais prático, é o cateterismo cardíaco comparado ao eletrocardiograma. Eu quero saber se o supra de ST no eletrocardiograma serve para diagnosticar infarto agudo do miocárdio. Mas como que eu vou saber se meu paciente está infartando de verdade ou não para ver se eu confio no supra de ST? Eu uso o exame padrão ouro, nesse caso aqui o cateterismo cardíaco. Por quê? Eu coloco o catéter na artéria, consigo ver se a artéria coronária está obstruída ou não. É um teste muito interessante, muito difícil de errar, óbvio. É possível que ele dê resultado errado? É possível, sei lá, que o avaliador não consiga enxergar direito a obstrução, que algum problema aconteça ali e, consequentemente, o cateterismo cardíaco deu um resultado errado. Mas ele acerta muito, ele é um exame muito bom, ele é um exame de muita qualidade para diagnosticar um infarto. Então, eu uso ele como padrão ouro. Então, o cateterismo deu positivo, eu vou considerar o meu paciente doente. O cateterismo deu negativo, eu vou considerar o meu paciente saudável. E vai ser essa referência que eu vou usar para comparar com o eletrocardiograma. Então, eu tive 100 pacientes com cateterismo positivo, ou seja, 100 pacientes que eu vou considerar doentes. Desses 100, 90 pacientes doentes, ou seja, 90 pacientes com infarto ao exame de cateterismo, obtiveram o eletrocardiograma com supra de ST. Então, eu tive 90 verdadeiros positivos, ou seja, verdadeiros porque o paciente estava infartando, segundo o cateterismo cardíaco, e positivos porque o eletro também deu supra de ST. Agora, eu tenho aqui 10 falsos negativos, ou seja, falso porque o paciente estava infartando pelo cateterismo, mas o eletro deu negativo. Então, o paciente deveria ter recebido positivo, mas ele recebeu um teste negativo, sem supra de ST do eletro. Então, eu tenho aqui 10 falsos negativos. Ao mesmo tempo, eu tive 50 pacientes saudáveis pelo cateterismo, mas que tiveram supra de ST no eletro. Esses pacientes, eles vão ser falsos positivos. Por quê? Eles receberam diagnóstico eletrocardiográfico,
Mas pelo meu padrão ouro, que é o que eu confio, ele estava saudável, ele não estava doente. Ele teve um teste negativo no cateterismo cardíaco. Então ele é um falso positivo. Por quê? O eletro errou, em teoria, porque o meu teste padrão ouro demonstrou que esse paciente estava saudável, mas o eletro deu positivo, então o eletro errou. O eletro deu um falso positivo nesse caso. Ao mesmo tempo, 950 pacientes que não tinham supra de AST no eletro e que estavam saudáveis. Então, eu tive 950 verdadeiros negativos, ou seja, o eletro deu negativo e o paciente realmente estava saudável segundo o cateterismo.